Agora, né, notícia de última hora, Trump é o candidato do Partido Republicano à Casa Branca nas eleições deste ano, né, não há mais dúvida, confirmado. E hoje, na Convenção Nacional do Partido Republicano, ele vai escolher o candidato a vice. Luiz Felipe, você tem alguma suspeita, alguma informação de quem é que pode ser o candidato a vice de Trump? Estava sendo procurada uma mulher para ser a candidata a vice, juntamente com o Trump. Uma das apostas que tem o Partido Republicano seria a que concorreu com o Trump nas primárias, né, a Haley. Mas quem é essa? Conta para a nossa audiência quem é. Ex-governadora, agora não vou lembrar se é a Carolina do Sul ou do Norte, mas é uma das Carolinas que ela foi governadora, acho que foi do Sul. E estão buscando ela pela presença que ela teve nas primárias, né, nas convenções iniciais, e por ela ter sido uma governadora de sucesso nos Estados Unidos. Então isso tem feito bastante a campanha do Trump buscar candidatas com esse perfil e também para tirar aquela pecha dele de misógino, enfim, de preconceituoso, e colocar ele num ambiente de também vou ter uma vice-mulher. A Sarah Palin, ninguém fala mais nela, o que aconteceu com ela? Essa é uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho. Porque ela ficou muito famosa naquele episódio do Tea Party. Uma pergunta pro Luiz, a Nikki Haley, ela é a que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU? Sim. Ah, ok. Mas eles brigaram bastante no... Eles brigaram bastante. Mas é uma tendência nos Estados Unidos, normalmente, eles colocarem para ser embaixador ou embaixadora na ONU alguém que tem um perfil de poder vir a ser presidente da República ou concorrer a cargos presidenciais. Então é bem provável que aponte para Nikki Haley mesmo que ela seja a candidata a vice-presidente. O caso da Sarah Palin foi bem curioso, porque quando a Sarah Palin ela participou, ela veio pelo Alasca, que é um colégio eleitoral inexpressivo, mas ela configurava naquele momento um segmento conservador muito, muito importante. Tanto que ali ela recebeu o apoio do Tea Party, né, que era um movimento de direita nos Estados Unidos, conservador, que estava em busca de candidatos que fechassem com aquele conjunto de valores. Família patriarcal, aquele exemplo. Não, eu vou tirar o patriarcal, porque isso é coisa dessa esquerda nojenta. A família tradicional, que defende os norte-americanos, que acredita nos valores dos Estados Unidos, acredita no cristianismo, ou seja, e ela configurava muito bem isso, até mesmo pelo estado em que ela estava, que era um estado pequeno, mas que poderia ter uma relação de comunidade, né? Eu me lembro que eu estava em Seattle, no período da campanha que a Sarah Palin estava, e lá em Seattle, como eles são mais à esquerda, né, porque é o estado de Washington, a gente entrava em lojas, então eles vendiam papéis higiênicos com o rosto, desenhado o rosto da Sarah Palin. Olha que bacana, hein? Isso não é discurso de ódio? Exato, eles são altamente violentos. Mas nós temos aqui o banco de apostas para a vice de Trump. Opa. Né? Porque o Trump ele não deve, o Trump diz que vai anunciar hoje, ele vai. Segundo o Donald Trump, ele vai anunciar hoje. No banco de apostas mais alto, o candidato a vice é Ben Carson, que é ex-secretário do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. Pode pôr a imagem dele aí também, alemão, que é o ex-secretário do Departamento de Habitação. Ele é afrodescendente, né? Então nós temos aí uma mulher e um afrodescendente. Eu acho que corre por fora o Vivek, eu não sei como fala sobre o nome dele, é Vivek Ramaswamy, que ele é novato, ele foi super bem no debate. Vivek Ramas, ele é o quê? Tem origem islâmica? Tem origem indiana. Indiana. Ele foi super bem nos primeiros debates, só que como que é o nome da Nikki, que você a Haley, ela brigou muito com o Trump no debate. Ele atacou, tá na moda falar atacar, mas foi aquele embate verbal, né? Não é ataque, né? Então não sei se vai por ela por conta disso. Ben Carson, quem nos acompanha. Então ele tá bem contado, Ben Carson. Aí temos a Haley. Sim. E temos o Ramas, que é o indiano. Vivek Ramas. Vivek Ramas. Mas o Ben Carson, ele chama atenção porque ele veio de uma família muito pobre. Então ele também tem a saga do herói. Ele tem a saga do herói. A saga do herói é um fenômeno literário que foi descrito por Joe Campbell.
A saga do herói. Realmente, a saga do herói. O Carson não, ele veio de baixo, passou por muitas dificuldades para fazer medicina, se tornou um dos maiores neurologistas do mundo. Sim, perfeito. Então ele encaixaria por ser perfeitamente. E ele é o sonho americano, né? Ele é a personificação do sonho americano. E você consegue... Uma coisa que uma vez a Geisiane falou aqui, que foi maravilhoso, que ela falou eu tenho lugar de fala, mas eu não estou aqui, não é por questão de cota, é pela minha competência. Ele é o tipo de indivíduo. E ele fala muito explicitamente que ele diz esse negócio é uma palhaçada e uma piada. As pessoas têm que alcançar pela competência, e não por ter cota, por estar numa condição racial. Ele tem perfeito, inclusive em decorrência do que aconteceu com Donald Trump, porque eles já estão culpabilizando o próprio Trump. Então, ele tomou um tiro, é o caso... E olha só que curioso. Não vai demorar, vão culpar o Bolsonaro. Exato. Tá? Mas já fazem isso, porque a narrativa... O Janones já fez, de certo modo. Ele falou que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos para ensiná-lo a trapacear. Exatamente. Foi isso que o Janones disse. Exatamente. Então, o que você pega? O que eles estão construindo? Donald Trump, ele exala violência e ele está recebendo essa violência que ele mesmo exala. Quando você pega um vice que veio de baixo, que é negro e que vai bater de frente com toda essa narrativa do movimento woke, toda essa narrativa identitária, você consegue, na prática, mostrar que é uma narrativa mentirosa e você apazigua as ideias. Você viu aquele filme do Amazon Prime, American Fiction? Sim, ficção americana. Nós temos um professor de literatura altamente graduado, preto, e escreve livros maravilhosos. Ele é colocado nas livrarias na estante de literatura afro-americana e ele se revolta porque não tem nada disso, os livros dele. Ele é um intelectual e para ele fazer sucesso, ele tem que porque ele tem uma vida estável, tem família, tem casa na praia, né? Tem contas altas a pagar. É um sujeito de uma elite financeira e intelectual, mas para ele fazer sucesso, ele tem que fingir que ele é um fugitivo da polícia, envolvido com droga, criminoso, que tem uma vida de merda. O filme é muito interessante. É muito interessante, porque é o que a esquerda gosta, é o escaninho, é a senzala ideológica do preto, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. E eu me lembrei desse filme agora, que eu não conhecia o passado do Ben Carson. E ele é exatamente isso. Ele é um preto, mas que não está nem aí com rótulo. Ele é um ser humano, que como qualquer outro ser humano com vontade de vencer, nos Estados Unidos da América, venceu, chegou ao ápice da profissão e agora pode ser vice-presidente. Exatamente isso. Por isso que é o papel perfeito. Eu apostaria dele, eu escolheria ele. É o perfeito. E você consegue apaziguar todas essas narrativas identitárias que estão muito fortes, estão fervilhando nos Estados Unidos. Por isso que a gente copia ela daqui, né? Tudo isso vem de lá, todo esse ódio e rancor que é disseminado pela esquerda vem de lá e não pela direita. Isso é reproduzido aqui. Quando você coloca esse candidato, como esse conceito de Lukács fala, embora a gente renegue, ele já está muito bem rudimentado, está muito bem assentado já na sociedade de alguma forma, você consegue ali combater isso simbolicamente. Não só na prática, porque ele está ali falando, mas combater simbolicamente. É interessante a gente ainda colocar que nos Estados Unidos existem movimentos conservadores de pessoas negras. Isso aqui no Brasil é ainda muito fraco, porque as pessoas negras que tendem a ter ideias mais conservadoras, mas a direita imediatamente é muito atacada e não consegue respaldo, nem muito do lado da direita, porque a direita ela ainda está tateando um pouco nessas pautas aqui no Brasil, porque a gente ainda está começando esse movimento de direita no nosso país, então a gente ainda está tateando nessas pautas, mas lá nos Estados Unidos isso é muito mais bem assentado mesmo, isso é muito mais bem feito. E a gente tem grandes intelectuais que saem de lá. Thomas Sowell, o maior intelectual vivo, por exemplo, é um homem negro da economia e que bate de frente com isso. Então eu acho interessante quando os Estados Unidos, nesse campo da política, consegue se aproximar com esses movimentos. Isso faz toda a diferença, porque se tem uma coisa que o Trump levou de nome durante toda a campanha dele, toda essa carreira política dele, foi que ele era racista. Então como é que você me explica um homem branco, poderoso e com dinheiro, se juntar com um homem negro, poderoso e com dinheiro? A estratégia que você está montando é maravilhosa, e eu acho que seria
seria a mais vitoriosa mesmo, exatamente para calar aquele segmento. Eu, por exemplo, eu apostaria em pegar um candidato de um estado pêndulo, por exemplo, a Flórida ela oscila, que é um dos maiores colégios eleitorais. Não sei se o Ron DeSantis, que veio da Flórida, ele aceitaria ser vice-presidente dos Estados Unidos. Futuramente ele seria, ele é muito bom. Mas, no caso, essa estratégia é realmente porque bate naquele discurso. Eu não sei se foi ele. Eu lembro que foi feita uma entrevista, é muito provável que tenha sido ele, sim, em que perguntaram para ele o que ele achava do racismo, porque de bares, não sei o que. Ele disse, não, é muito simples. Nós temos aí, né, uma candidata a vice-mulher e o candidato a vice, um afro-americano. Diferentemente do Lula, que sempre só teve candidatos a vices homens, cisgêneros, heterossexuais, ricos e brancos. E legumes também. Né? E legumes também. Nós temos aí no banco de apostas os dois candidatos a vice de Donald Trump, que vai anunciar hoje